E a porção dessa semana que nós desfrutamos, né? Como você sabe, toda semana tem uma porção das Escrituras que nós nos dedicamos, não só nós, mas todo o povo de Israel se dedica. Estamos num período com leituras diferentes, porque hoje Israel está uma porção à nossa frente, nós estamos numa porção anterior, mas daqui a pouco nós estaremos juntos novamente. Isso é bom, viver esse encontro novamente. E a porção dessa semana que nós estudamos, ela recebe o nome Behalotcha. E essa porção vai de Números capítulo 8, abre a sua Bíblia, Números capítulo 8. Ela vai de Números capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 16. Eu vou fazer um apanhado aqui geral primeiro, e depois nós vamos tratar daquilo que está queimando em meu coração para poder estar trazendo para a nossa vida nessa noite. Começa no capítulo 8, um texto maravilhoso. Eu vou dizer, eu não sei quanto tempo vai durar esse café com Torá amanhã, porque é muita coisa boa que tem aqui, muito ensino da parte do Eterno para a nossa vida. O capítulo 8 já começa aqui trazendo instruções, né, acerca do acender as lâmpadas, né, as 7 lâmpadas ali da menorá. Então começa uma instrução, e é exatamente nesse início do capítulo 8 que nós temos o nome, o título dessa porção, dessa semana, que é Behalotcha, quando você acender. Vou falar um pouquinho de cada, depois eu entro no que eu quero falar, porque eu gosto muito dessa porção, porque essa porção ela começa a ensinar algo tremendo para a nossa vida, porque essa palavra Behalotcha, de acender, não é uma palavra comumente usada para esse ato de acender, como nós fizemos hoje aqui com as 2 velas do Shabat. E é até bom falar sobre isso, a palavra, porque a gente quebra um pouco daquele preconceito que nós temos de acender, né? Muito mais num país onde nós temos uma cultura onde acender vela é estranho, causa estranheza, não é? Mas nós vemos que na palavra isso era muito comum, no templo era muito comum. Você tem a menorá, e aqui nós temos no Shabat esse acendimento das 2 velas, que na verdade é uma representação de algo que está na Torá, que é a ênfase de que nós devemos lembrar e guardar o Shabat. Por isso que nós acendemos a cada Shabat, porque lembramos do texto, quando o Eterno diz, lembra-te do Shabat. E também quando ele diz, guarde o Shabat. E toda vez que nós chegamos no Shabat, e acendemos essas chamas, nós acendemos a chama em nós, nós renovamos essa chama dentro de nós, de que nós precisamos lembrar, e nós precisamos guardar. E lembrar, assim como nós temos falado aqui acerca de contar, a gente falou de censo, como o Eterno constantemente pede para contar o povo, para contar os dias, até a nossa celebração de Shavuot, que nós vivemos aqui, e aprendemos que quando o Eterno nos chama para contar, Ele está dizendo que há um valor, Ele está dando valor àquilo, porque nós contamos o que tem valor. E quando nós falamos de lembrar, a essência é a mesma, nós lembramos aquilo que tem valor, nós lembramos aquilo que nos marca, aquilo que nós estamos presos àquilo, traz a lembrança, vem a lembrança. Então quando nós acendemos a chama do Shabat, esse lembrar, nós trabalhamos em nós isso precisa ser constante, o valor do Shabat, essa lembrança da importância do quão belo é o Shabat, de quão grande e precioso presente é o Shabat que o Senhor concedeu a nós. Mas também precisamos guardar. Não basta ficar numa mera lembrança, eu preciso guardar, e guardar é tratar com carinho, tratar com cuidado, é ter uma entrega para Ele, é se dedicar a Ele. Isso é a essência
do guardar. E nós vemos aqui a porção falando sobre acender, e eu estou trazendo à luz do Shabat, porque nós, quando fazemos a oração aqui, quando as mulheres fazem a oração aqui do acendimento das velas do Shabat, a palavra que elas utilizam para acender é outra. É qual, mulheres? Lehadlik. Por que a palavra aqui é Lehadlik? E aqui, quando fala da menorá, e se não me falha a memória, apenas em 3 textos, e só nos textos que vai falar da menorá, vai utilizar a palavra Behalotha. Quando o Eterno trata de uma forma especial algo, isso precisa chamar a nossa atenção. Por quê? Há um tratamento aqui, e essa palavra Behalotha vem no tempo fundamental, e que vai trazer um grande ensino nessa porção. Por quê? Eu vou dar uma pausazinha nessa. Porque nessa porção, o povo tinha recebido a Torá, lembra? Celebramos agora Shavuot. O povo tinha chegado no Sinai, o Eterno tinha dado a eles a instrução dele para o seu povo, um mapa de como eles deveriam andar, a marca de uma identidade que estaria inserida neles, presente na vida deles, a instrução, a própria vontade de Deus chegando, a palavra de Deus chegando ao homem, dando forma a um povo, agora chamado povo, quando recebe, para que aquele povo pudesse revelar Deus ao mundo, revelar o potencial que a voz de Deus, que a palavra de Deus tem para restaurar o homem e levar o homem de volta à presença do Altíssimo. E nós vemos isso, eles recebem a palavra, o tabernáculo é estabelecido, a presença do Senhor retorna. Meu amigo, fique certo disso na sua vida. A palavra de Deus, o viver a instrução de Deus, atrai a presença de Deus, atrai a nuvem de glória sobre a sua vida. E nós vemos isso em meio ao povo de Israel. Eles recebem a palavra traz a instrução, a palavra mostra o caminho para viver a intimidade, porque foi a palavra de Deus que mostrou, construa o tabernáculo, e mostra o caminho do tabernáculo, que nada mais é do que o caminho que o homem precisa viver para voltar ao Santíssimo, para voltar ao lugar da presença, para voltar ao Gan Eden. Meu amigo, toda a sua vida deve ser entregue a isso, voltar ao Gan Eden. Se alguém tivesse que perguntar aqui qual o alvo da sua vida, o que você mais deseja, pede que eu lhe darei, que eu volte ao Gan Eden, que eu volte àquela posição antes da queda, aonde o homem caminhava, onde a criatura caminhava com seu Criador, ouvia a sua voz, era guiado e tinha uma comunhão íntima com Ele. E nessa porção, depois que eles recebem a palavra, a instrução de Deus, e eu vou pular o 8, quando chega lá no capítulo 11, nós vamos ver que esse povo rejeita tudo isso, e deseja voltar atrás. Eu estou dando só um apanhado, calma aí que eu vou devagarzinho. No capítulo 11, vai mostrar que esse povo rejeita o caminho que o Senhor está estabelecendo e deseja voltar ao Egito. Eu estou mostrando essa relação do início, capítulo 8 com capítulo 11, quando o povo rejeita o próprio maná, rejeita toda a maravilha, grandeza, toda a preciosidade, toda a provisão, tudo que o Eterno tinha dado a eles, eles rejeitam, eles dizem que aquilo não tem valor, eles querem voltar ao Egito. Qual a relação do capítulo 8 com o capítulo 11? Qual a relação daquilo que aconteceu no capítulo 11, dessa rejeição, desse distanciamento, dessa retirada de valor do que vem da parte de Deus, a ponto de desejar voltar ao Egito? O que isso tem a ver com o início dessa porção e essa palavra Behalotha? Porque se você olhar para o centro dessa palavra, no original, Behalotha, alô, 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 alô. Depois você pega o original dessa porção
e marca nela quantas vezes você vai ver a palavra alô. Escrita com Ain, Lamed, Re. Tem um mistério profundo nessas 3 letrinhas. Temos falado desde o Sinai, que a obra do Sinai, a instrução do Sinai vem restaurar a vida do homem, levar o homem de volta à presença de Deus, de forma que o Eterno desce ao monte. Olha o que o Eterno faz, ele desce. E ele desce ao monte e fala para o homem: Moshe, sobe. E a intensidade de glória é revelada naquele grande encontro, naquele momento que nós vivemos aqui, Shavuot, que está representado na celebração de Shavuot. E o homem vai lá e Moshe começa a viver a realidade que o Eterno está nos chamando, o que ele estava mostrando naquele monte, através desse encontro com Moshe em cima do monte. É isso que eu desejo fazer com o meu povo, restaurar a vida deles ao ponto deles estarem na minha presença, ao ponto daqueles que estão caídos lá embaixo, subam, se elevem, e tenham então a sua vida restaurada, ao ponto que aquele corpo de luz, aquele corpo que perdeu a sua luz, possa ser restaurado novamente. Por isso Moshe brilha, luz sobre Moshe, um corpo de luz, e ele mostra a obra que ele deseja fazer naquele monte. Por isso que a porção, ela vai dizer, Behalotcha. Qual a diferença para Lehadlik? Lehadlik é acenda. Behalotcha diz, acenda, até que ela queime por si mesma. Behalotcha está falando de permanecer, insistir, não desistir, permanecer ali, lançando a chama inicial, ao ponto dela queimar por si mesma, ao ponto de nada poder apagar. Um ventinho não vai apagar, porque agora ela queima por si mesma. Pode vir vento, pode vir o que for, ela não vai apagar, ela queima por si mesma. Tem um óleo ali sustentando aquela chama. E Behalotcha, e a palavra alô aqui, a mesma raiz, aliar, subir, ela está mostrando isso. Queime, até que você suba, até que nada consiga mais te tirar desse lugar, de cima desse monte da presença de Deus, a ponto de nada poder abalar a sua vida e a sua intimidade com Deus. Queime, meu amigo, queime, não tire a chama. Por isso sabe por quê? É fundamental queimar, porque quando queimamos, quando permanecemos, nos conectamos ao alto, estamos ligados ao alto. E aí quando a chama, ela se acende, já falamos isso diversas vezes, a chama, quando ela pega, o movimento dela é para o alto. E a gente usa até uma palavra, ela fica, eu sempre erro essa palavra, tremeluzindo. Errei ou acertei? O que é isso? Já viu que a chama fica assim? A sensação e a imagem que ela passa, ela está ali, ó, como é que ela está? É como se ela quisesse se desprender e subir. Assim precisa estar a minha vida e a sua, um desejo pelas coisas do alto, tamanha que eu fico me mexendo. Não é o aviãozinho do repleplé, não é, mas é a intensidade do amor e do desejo de chegar diante de Deus, de estar na presença dEle, de viver nessa intimidade constantemente, sem parar,
queimando, desejando se desprender dessas coisas do mundo, desses desejos que propagam, desses desejos que nos bombardeiam constantemente, dizendo e querendo trazer valor a coisas que não têm valor nenhum, querendo elevar o valor das coisas materiais acima daquilo que é espiritual, a ponto de eu abrir mão de estar na presença e buscando, para estar me dedicando e correndo atrás desses valores. Alô, Ain, Lamed, Re. Você reparou que a letra Lamed, o pessoal que está estudando hebraico, a parte superior dela ultrapassa o limite, apontando para cima. Essa é a letrinha do meio, lembra? Letrinha do meio, apontando para cima. Lamed é a figura de um cajado. Lamed tem o significado, o simbolismo, aquele que conduz, aquele que guia. Isso é o significado da letrinha Lamed. Por isso que um dos títulos dado ao Eterno é El. El, Aleph e Lamed. O que é El? Aleph e Lamed. Aleph é força, a força que conduz. Porque o Eterno era aquela força que conduzia o povo em meio ao deserto. Estamos vendo isso nessas porções. Durante o dia, aquela nuvem, durante a noite, aquela coluna de fogo guiando o povo. Uma força que conduzia o povo em meio ao deserto, guardando, protegendo. E ali está Lamed, no meio dessa caminhada para subir. Mas aí você me pergunta, e as duas letrinhas do extremo? Ain e Re. Ain é olho, visão. Re, revelação. Quando eu estou conectado, sendo guiado, conectado nessa intimidade com o alto, eu começo a ver e a ter a revelação e a compreensão das coisas do alto. Por isso a luz na menorá, a luz vem para iluminar, para dar clareza ao teu entendimento de coisas que você antes não via, porque você estava lá na parte externa, preso ainda às coisas terrenas. Quando você entra, ultrapassa ali, sai daquele momento ali de holocausto e entra agora no santo lugar, não no santíssimo. Você tem ali a menorá, pães asmos do outro lado. Aquela luz agora não é uma luz externa, não são as coisas desse mundo. Ali é um ambiente fechado. A luz ali é apenas a luz da menorá, a queima do óleo. O que eu vejo é fruto, a forma que eu vejo, tudo que eu compreendo ali, é fruto dessa luz que vem do alto, dessa chama que queima por si mesmo. Mas o que acontece, só para você entender, depois eu volto aqui. O capítulo 9 vai falar de Shemini. Desculpa, Pesacheni, capítulo 9, né? Capítulo 9 vai falar de Pesacheni. Por quê? Porque a importância de Pêssar é tão grande, a realidade de Pêssar é tão grande, para ajustar o homem nessa caminhada. O Eterno deseja tanto viver essa transformação e essa restauração no homem, que Ele dá ao homem uma segunda chance. Ele repete a festa. No segundo mês, tem a festa de Pêssar em Nissan, primeiro mês, que passa a ser o primeiro mês do calendário, conforme descrito em Êxodo capítulo 12, versículo 1. E chega no segundo mês, ele repete, tamanha importância e desejo do Eterno, em ver a sua vida sendo resgatada, restaurada.
E aí vem o capítulo 9, trata dessa oportunidade, dessa segunda oportunidade. No capítulo 10 nós vemos o movimento das tribos, as tribos se movimentando exatamente, elas começam a se movimentar no segundo mês, mês de Á. Por que essas coisas acontecem no segundo mês, mês de Á? Por que eles começam a se movimentar e se ajustar no segundo mês, no mês de Á? É o tempo que o Senhor, o Eterno, Ele ajusta o relógio do homem ao relógio dele. Ele ajusta o tempo do homem ao tempo dele. Porque o mês de Á é o mês da tribo de Issacar, tribo detentora do conhecimento dos tempos e das estações. Não tinha um outro momento melhor. E aí chegamos no capítulo 11, que é onde eu queria falar. E o capítulo 11 começa dizendo assim, eu vou ler. Capítulo 11, versículo 1. O povo, porém, começou a reclamar de suas dificuldades para Adonai. Quando ele os ouviu, sua ira acendeu-se e rompeu contra eles o fogo de Adonai e consumiu os arredores do acampamento. Então o povo clamou a Moshe. Moshe orou a Adonai e o fogo extinguiu-se. Esse lugar foi chamado Taverá, queima, pois o fogo de Adonai rompeu contra eles. Em seguida, a multidão mista que estava com eles tornou-se muito desejosa de ter uma vida mais fácil. Enquanto o povo de Israel, por sua vez, também voltou a choramingar e disse: ah, se tivéssemos carne para comer! Lembramo-nos dos peixes que comíamos no Egito, de graça, e os pepinos, os melões, os alhos porós, as cebolas, o alho. Entretanto, agora estamos definhando, não dispomos de nada para olhar, a não ser o mã. É muito triste. Depois de ter contemplado e recebido tudo que esse povo recebeu, diz aqui o texto, que a multidão mista que estava com eles tornou-se muito desejosa de ter uma vida mais fácil. Olha o perigo da contaminação, meu amigo. Olha o perigo das pessoas que você está ouvindo. De onde você tem extraído essa queima? O que você tem se alimentado? Havia aqui um povo misto, um povo que estava desejando uma vida mais fácil. Queria tranquilidade, molezinha. É o que eles queriam. Isso contamina todo o povo. E aí diz que esse povo, lá, deixa eu botar o óculos. Enquanto o povo de Israel, por sua vez, também voltou a choramingar e disse: ah, se tivéssemos carne para comer! Lembramo-nos dos peixes que comíamos no Egito de graça. Que peixe é esse que esse povo comia no Egito de graça? Eles não eram escravos. Lembra lá da palha? Da palha. Que comida de graça é essa? A literatura judaica diz que esse de graça que tem aqui, na verdade é sem uma lei para cumprir. Eles estavam rejeitando a instrução do Eterno, aquilo que trazia vida a eles, que era fonte de vida, que era um caminho que conectava eles novamente aos céus.
A fonte de conexão com os céus, eles estavam rejeitando agora aqui. E quando rejeita e se desconecta, quebra a perninha superior do lâmina. Os olhos não vão alcançar mais a revelação. O coração se esfria, porque a chama superior não está conectada. Não, você não entendeu. O lâmina é a letra da palavra lev, coração. Se eu perco essa chama e essa conexão com o céu, se eu perco esse queimar, eu começo a não ver a revelação, eu começo a não entender a grandeza da instrução de Deus, e aí agora a instrução se torna peso, fardo, porque eu não conheço, eu não consigo ver, alcançar, enxergar, visualizar a riqueza que há na instrução. Meu amigo, se você não vê beleza, se você não vê alegria, como diz a Torá, que nós precisamos nos deleitar no Shabat, se não há deleite, meu amigo, olha que essa chama do seu coração deve estar desconectada, de tal forma que os teus olhos não estão conseguindo ver a revelação e a grandeza que há dentro do Shabat. O próprio Eterno chega ao ponto de dizer, através dos profetas, está em Ezequiel 46, que existe uma porta que fica fechada, e ela só se abre. Ele está dizendo, tem uma porta que está fechada, você pode bater que ela não vai abrir, sou eu que abro, e eu só abro ela no Shabat, em Rosh Chodesh, só. O que tem lá dentro, atrás dessa porta, o que tem na parte de dentro, para quem atravessa essa porta, é só dentro do Shabat. Se você não está vivendo essa grandeza e essa realidade, você está deixando de desfrutar algo que está além dessa porta. O nosso coração precisa voltar a queimar o lâmina, precisa ter a parte superior conectada ao céu, apontando para o céu, para que os meus olhos se abram e eu consiga entender então a grandeza. Mas olha o que aconteceu, apagou a chama, e aí eu começo a desejar as coisas desse mundo, porque por não estar conectado ao céu, eu não consigo reconhecer e ver o valor das coisas do céu, e começo a desejar as coisas então desse mundo, porque eu não estou mais lá em cima, agora eu estou lá embaixo, e lá embaixo eu começo a produzir desejos pelas coisas de baixo. Estava lá o povo, bezerro de ouro, bebedice, um som de uma grande orgia. Por quê? Desconectado com o céu. E ele chega a um tal ponto que eles começam a desejar agora voltar para o Egito. Eu li uma frase hoje que me marcou na literatura judaica. Várias, na verdade, mas que falam de uma mesma coisa. Que diz: o desejo da carne tomou conta de todo o povo, tornando-se seu objetivo maior. Olha a inversão. O objetivo maior deles agora não era as coisas de Deus, não era voltar ao Gan Eden, mas os seus próprios desejos, os seus próprios projetos. Eu não estou dizendo que você não pode ter projeto, não é isso. Muitas vezes o projeto que há na sua vida, seja profissional, seja o que for, você precisa ter Deus nisso. A gente vem falando aqui que isso é algo comum no meio do povo de Israel. Tudo aquilo que é material, eles elevam, porque eles sabem a importância do material estar conectado ao céu. Se o material não está conectado ao céu, não vai levar a bom lugar.
Mas se você faz o material conectado ao céu, se você ao sentar na mesa e ao comer, você agradece e fala: Senhor, obrigado por esse alimento, porque graças a esse alimento, eu posso prestar a minha avodá, eu posso prestar o meu serviço ao Senhor. O material voltado para o Senhor. Pela satisfação deste desejo, o povo estava disposto a travar uma verdadeira batalha. Naquela hora, o desejo de comer carne tornou a essência do povo de Israel, revelando a sua natureza. O desejo deles pelas coisas materiais se tornou a sua essência. O que tem sido a sua essência? O que tem movido a sua vida? O que tem movido o seu ser? Em tudo que você faz, o que tem movido? Qual é o óleo que está movendo você? Qual a essência? Diz que a essência deles eram os próprios desejos. E aí diz ainda que essa essência, pelos seus próprios desejos, criou distorções. Isso é muito sério. Se o seu desejo humano sem conexão com o céu é a sua essência, isso vai produzir distorções. Você vai começar a abandonar toda a revelação e toda a verdade que chegou até você. Porque você não vai dar valor mais a isso. Você vai olhar para o man e vai falar: só isso? Eu quero mais. E você vai atrás de mais. Só que esse mais não vem do alto. O man, que era uma revelação tremenda. O man, que era algo que ninguém na terra jamais tinha comido. Por isso se chama maná, manru. O que é isso? O que é isso? E eu gosto até de falar, de ir mais além. Porque o pessoal que está estudando vai falar assim: não é manru, é mazê. Manru tem uma revelação, porque ru também é o quê? Opa, show, mistério. Manru já aponta para ele. Manru é o pão vivo que desceu do céu, é ele. Você entendeu? Quem é ele? O que é ele? Que traz vida, porque o alimento é vida. E eles precisavam desse alimento que ia trazer vida para eles. O manru é o próprio Mashiach, Yeshua, tipificado lá no deserto, em meio à fome, que pode levar você à morte. Ele é a provisão que vem do alto para a sua vida, para trazer vida ao seu ser, para fazer com que você consiga se movimentar, com que você tenha vida, essência, energia. Yeshua é o manru, um alimento que ninguém na terra jamais comeu igual. Não há nada que possa ser comparado ao Mashiach, Yeshua, aquele que come dele. Meu amigo, comer dentro do conceito judaico é ser um com. Quando nós damos graças a um alimento, a compreensão é que a essência daquele a quem eu estou agradecendo está ali, e ao comer eu sou um com aquela essência. Por isso que Shaul critica aqueles que comem alimentos consagrados a ídolos, porque você se torna um com ele. Esse conhecimento era judaico. Quando nós nos alimentamos do maná, manru, para você entender melhor e não ficar na dúvida,
um dos nomes dado ao Mashiach é Emanuel. E eles aqui rejeitam. Não dispomos de nada para olhar, a não ser o manhu, o man. Quebrou a conexão da visão, não veem mais nada. E aquilo, a única coisa que eles veem, eles não sabem o valor. Foram consumidos pelo desejo. Que você possa estar vivendo a realidade de Behalotha, acendendo, lá no capítulo 8, quando você acender as lâmpadas, as 7 lâmpadas, devem projetar a luz para frente, diante da menorá. Arão assim fez, acendeu as lâmpadas para lançarem luz diante da menorá, como Adonai ordenara a Moshe. Eis como a menorá foi feita, de ouro batido. E aí diz, acender até que ela queime por si mesma. Que você possa estar se debruçando, se entregando completamente, ao ponto de permanecer queimando por si mesmo. Permanecer de pé. Tem uma aqui que permaneceu de pé. Uma apagou, mas uma permaneceu de pé. Que você seja como essa, que permanece de pé. Amém? Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia.